A palavra saudade é uma palavra única no mundo, só existe na língua portuguesa. Ela praticamente não tem tradução. Os demais idiomas procuram apenas sinônimos ou expressões parecidas para tentar interpretar essa palavra. Por exemplo, a frase "eu tenho saudade de você", em inglês é I miss you, em espanhol é te echo de menos. Então, é praticamente uma das várias palavras no mundo que não tem tradução. No caso, na língua portuguesa, saudade só existe na língua portuguesa. E eu quero falar aqui, com base nessa palavra, a respeito de um sentimento que existe no coração humano, especialmente daqueles que são verdadeiramente cristãos, que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, que receberam o Espírito Santo. É sobre esta música aqui. Eu quero fazer a exegese desta música, da letra dessa música, que acredito que seja o cântico mais conhecido do casal Jefferson e Suelen, que é um jovem casal da Assembleia de Deus que tiveram um filho faz pouco tempo. E este vídeo que eu deixei aqui, eu também deixei na tela final deste vídeo, ele foi gravado praticamente no meio da pandemia. Se você olhar a data do vídeo, a data em que a live session foi gravada praticamente no meio da pandemia, quando todo mundo estava desesperado, estava com medo e muitas igrejas ainda estavam fechadas. Uma letra que realmente viralizou, uma música que viralizou, muitas igrejas cantam hoje em dia, até fora da Assembleia de Deus. E muitos que não conhecem a Jesus, muitos que ainda não tiveram uma vivência na palavra, que não têm intimidade com Deus, questionam por que nós sentimos saudade de um lugar onde nunca estivemos, um lugar que ainda não conhecemos. Eu deixei aqui alguns textos bíblicos que ajudarão você a entender o porquê desse sentimento. Primeiramente, quero falar a respeito da criação do ser humano. Obviamente, para você entender esse vídeo, para você interpretar corretamente sobre esse assunto, você tem que crer na criação do mundo. Você tem que crer que não existe evolucionismo, que a teoria de Darwin é uma falácia, é invenção humana, que na verdade o que ocorreu foi uma criação de Deus, foi a mão de Deus agindo sobre o universo, agindo sobre a história. E no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7, encontramos o seguinte: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Então, você tem que ser tricotomista para entender isso, que o ser humano foi feito de espírito, alma e corpo. Deus formou o corpo humano a partir do pó da terra, a partir do barro, como queira. Soprou algo que veio dele mesmo, no caso o Espírito Santo. Parte do Espírito Santo foi soprado no ser humano para que a alma pudesse ser criada, para que a partir da fusão entre corpo e espírito surgisse a alma. E o que acontece depois, com a morte? Vejamos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 1 a 7. "Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso." Tudo isso aqui que ele está falando é a respeito da idade, né? Da chegada da velhice. "E o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna." Aqui, ó, presta atenção. O homem se vai à sua casa eterna, que está falando do espírito humano. "E os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebra o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Então, novamente repetindo, para você entender bem.
para você entender o que está escrito aqui, para você aceitar bem o que está escrito aqui, você tem que ser tricotomista, ou seja, crer que existe corpo, alma e espírito. Então, o corpo volta para a terra, de onde veio. O espírito volta para Deus, que o deu. A alma vai para o estado intermediário e eu quero complementar o que eu estou dizendo aqui também com o livro de Eclesiastes, só que eu quero pegar uma outra tradução, que é a tradução King James atualizada, porque se você for na Almeida corrigida, revisada fiel, que é a versão que eu mais uso nos esboços do vídeo que eu gravo, ela fala do mundo, né? Que Deus colocou o mundo no coração do homem, só que a melhor tradução, a melhor interpretação é essa que eu direi aqui, que é na King James atualizada, na Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Ou seja, Deus é eterno, Deus não tem começo, nunca terá fim. E por ser eterno e conhecer o ser humano desde que ele nasceu, somente Deus sabe o que é melhor para nós, somente Deus sabe o que nós suportaremos, somente Deus sabe o que nos manterá próximo dele, o que nos afastará dele. Por isso que Deus não permite que certas coisas aconteçam conosco, por isso que Deus não permite que muitos dos nossos desejos, muitos dos nossos anseios se realizem, porque Deus está nos livrando de coisas ruins que possam acontecer conosco. Então, devemos crer que, seja qual for a nossa vontade, ela tem que estar sempre submissa à vontade de Deus, porque Deus sempre tem a última palavra. Deus sempre sabe, Deus por ser soberano, por ser eterno, onipresente, onisciente, potente, somente Ele sabe o que é melhor para o ser humano. Então, mas eu não sei o que, mas é a carne que está fazendo com que você deseje muito as coisas, mas o que a carne deseja acaba se voltando contra você, acaba servindo para o seu próprio mal, porque a carne é corrupta, a carne é pecaminosa, mas o Espírito, por vir de Deus, ele nos aproxima de Deus. Então, quando nós permitimos que a carne tome conta de nós nos afastamos de Deus. Agora, quando nós mortificamos a carne e permitimos que o Espírito, o nosso Espírito floreie, se manifeste, nós fazemos a vontade de Deus. Então, eu quero deixar agora alguns textos bíblicos que evidenciam a necessidade de nós mortificarmos a carne a cada dia e nos enchermos do Espírito. Nós colocamos o Espírito em evidência para que o Espírito Santo nos use e nos molde conforme a vontade de Deus. Primeiramente, quero deixar aqui o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, que fala sobre o verdadeiro culto que deve ser prestado a Deus. Jesus Cristo falando para a mulher samaritana: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. E também quero falar aqui, Jesus também falando, só que na oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, 14 a 16. Deles, Jesus orando a Deus: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aqui Jesus fala o seguinte: o mundo os odiou porque não são do mundo. Ou seja, o espírito deles não é do mundo. Ou seja, os discípulos perceberam que por receberem a Cristo como Senhor e Salvador, eles passaram a perceber que eles eram peregrinos desse mundo, eles eram estavam apenas de passagem por esse mundo. Ou seja, eles mortificaram a carne para que o Espírito fosse evidenciado e assim o Espírito Santo pudesse estar presente na vida deles. Se bem que o Espírito Santo eles somente seriam cheios do Espírito Santo, receberiam o Espírito Santo 10 dias depois da ressurreição de Jesus. Mas enfim, 10 dias depois da Páscoa, no caso, 10 dias depois da morte de Jesus. Mas voltando aqui,
Não, foi a morte a ressurreição foi na Páscoa, tá certo. Então, 10 dias depois da Páscoa, ou seja, 10 dias depois da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceria, traria os dons e tudo mais. Lemos também aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, no caso, o nosso corpo, se desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui falando sobre o novo corpo que nós teremos quando formos glorificados, quando nós ressuscitarmos para a eternidade. Aqui na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 25, até coloquei numa fonte menor para poder caber no papel. Aqui fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, sobre o eterno conflito entre a carne e o Espírito, que eu creio que não precisaria nem explicar porque é autoexplicativo. Digo, porém, andai em Espírito, no caso, o Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, aqui fruto no singular, explicarei por quê. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Agora, por que o fruto do Espírito está no singular? Porque é como a mexerica. A mexerica tem vários gomos. Então, a mexerica é um fruto só, mas tem vários gomos. Assim são os gomos, os frutos do Espírito. O fruto, no caso, o fruto do Espírito tem vários gomos, que são, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 gomos. Amor, gozo, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Então, com esses 9 gomos, nós vivemos de acordo com a vontade de Deus e crucificamos a carne e mortificamos a carne a cada dia, porque quando nós mortificamos a carne a cada dia, porque é algo que temos que fazer todos os dias, mortificar a carne para nós nos afastarmos cada vez mais do pecado e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E aí assim sermos alimentados por Deus, saciados por Deus e desenvolvemos os frutos do Espírito. E continuando aqui, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 a 21, lemos o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, ou seja, nosso corpo carnal, nosso corpo mortal, cheio de pecado, para ser conforme ao seu corpo glorioso, ou seja, semelhante ao corpo celestial mesmo, dos anjos, segundo o seu eficaz poder e sujeitar também a si todas as coisas. Então nosso corpo atual, nosso corpo mortal, pecaminoso, imperfeito, falho, será finalmente transformado quando Jesus voltar, quando a última trombeta soar, Jesus voltar a buscar a sua igreja, nós seremos transformados, nós seremos glorificados, receberemos um novo corpo e, enfim, estaremos aptos, estaremos preparados para morar nas mansões celestiais que já estão prontas para nos receber na eternidade. E, finalmente, quero encerrar lendo Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós morremos para as coisas deste mundo e passamos a viver para Cristo. Esse é o significado do batismo: morrer para o mundo e viver para Cristo. Então, eu creio que é o bastante, é o suficiente. Não se esqueça de assistir esses vídeos que estão aqui na tela final para você entender bem o que eu quis dizer nesse vídeo. Que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, que o canal Deus abençoe.
E compartilhe esse vídeo ao maior número de pessoas, especialmente aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, que não receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para que Deus faça uma mudança na vida das pessoas. E que Deus abençoe, até depende, se quiser.